Já estou em Londrina, né, chegando de Paranaguá. Daqui a pouco nós vamos fazer uma visita aqui ao calçadão de Londrina e depois em Cambé. Mas o objetivo dessa comunicação rápida aqui é agradecer Paranaguá. Ontem nós fizemos uma caminhada em Paranaguá depois das 18 horas. E o comércio ficou aberto aguardando a caminhada. O comércio de Paranaguá fez questão de ficar aberto para nos receber durante aquela caminhada. E por isso eu tenho o dever de agradecer aos comerciantes de Paranaguá que fizeram esse ato de consideração que muito nos emocionou. Agradecer também o prefeito Marcelo Roque, que foi sensacional, os nossos candidatos de lá, o Maranhão e o Marquinhos Roque, e o coordenador, o Paulinho, que coordenou todo o evento, um evento emocionante mesmo, de despedida de campanha eleitoral, com muita emoção e muita vibração. Paranaguá sempre nos encantou pelo seu movimento, pela sua participação política, sempre muito importante. E hoje estamos em Londrina, que é o nosso, eu diria, o nosso chão, né? Onde eu pisei aqui muitas vezes na juventude e tenho aqui o meu título de eleitor. Então é a última cidade que eu venho em todas as campanhas, porque eu venho votar em Londrina. Eu voto aqui no Colégio Mãe de Deus e amanhã às 9 horas da manhã eu estarei lá depositando o meu voto exatamente no número 19, né? Imagine se não seria no 19, com a convicção de que nós viemos para essa campanha para dizer a verdade, só valia dizer a verdade. Eu disse a verdade o tempo todo. Se alguém encontrar uma afirmação minha que não seja verdadeira, me apresente que eu peço perdão. Mas o meu objetivo foi dizer a verdade do começo ao fim. E aqueles que acreditam devem votar no 19. Os que não acreditam podem registrar o que nós estamos hoje aqui afirmando. Se prevalecer essa disputa enlouquecida de um fantasma da esquerda com um fantasma da direita, o Brasil vai viver uma tragédia. O Brasil vai sofrer as consequências. Por isso, eu tenho a obrigação de dizer isso. Por esta razão, estou aqui afirmando isso, especialmente aqueles que dizem: eu não vou votar no melhor porque ele não tem chance. Eu vou votar neste para evitar aquele ou naquele para evitar este, como se a eleição fosse decidida no primeiro turno. E é evidente que a eleição não será decidida no primeiro turno. Então, se você vota no pior, você vai contribuir para que ganhe o pior. Não há como você salvar o país escolhendo o pior. O voto é para escolher o melhor. Eu não entendo o voto de outra forma. Por isso que eu sou defensor do voto facultativo. Eu tenho um projeto a favor do voto facultativo. Porque se nenhum candidato atender às expectativas do eleitor, ele não tem por que ser obrigado a votar. Então, quando você tem alternativas... Bom, me desculpem, essa tese do analfabetismo político, de que você tem que votar, desprezar o melhor, achando que o Ibope é que sabe o que vai acontecer amanhã? Quem disse que o Ibope vai acertar? Quantas vezes ele acertou? Quantas eleições ele acertou? Portanto, neste último momento da campanha eleitoral, enquanto ainda há tempo, vamos agitar esse país, vamos sacudir esse país, vamos demonstrar que ainda existe vida inteligente no Brasil. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito sempre, que Deus limitou a inteligência e liberou a ignorância. Mas
eu não subestimo a inteligência de ninguém nunca. Eu jamais faria isso com o povo brasileiro, né? Subestimar a inteligência do povo brasileiro, jamais. Então eu acredito que ainda no Brasil há vida e inteligência, apesar dos percalços, apesar da mentira ter tido um grande espaço, a mistificação ter sido arma de muitos, certamente vai prevalecer o que há de espaço de inteligência no Brasil. E esses fantasmas dos extremos devem ser enxotados, devem ser abominados para se buscar o que é vida inteligente, pelo centro, caminhando adiante na construção do futuro do país. Não se caminha à direita, não se caminha à esquerda, se caminha adiante. É para lá que nós temos que ir, realizar os nossos sonhos, com as nossas esperanças alimentadas agora no infortúnio de uma campanha eleitoral desigual, desonesta, injusta e antidemocrática, que rasgou a lei a cada passo. A lei não existe no país. Ela existe para o deleite dos advogados, dos especialistas, mas ela não existe para o seu cumprimento rigoroso. Porque emissora poderosa de televisão, por exemplo, rasga a lei e diz, olha, você vem e você não vem. Você fala aqui e você não fala. Você tem esse palanque eletrônico para falar 30 minutos para 50 milhões de brasileiros e você não tem. Você não vem. E o que eu pergunto ao PT, depois de toda a generosidade da Globo nessa campanha eleitoral, o PT vai continuar tirando pedras na sucursal da Globo de Brasília? O PT vai continuar tirando pedras nos carros de reportagens da Globo Brasil afora? E a extrema-direita, que dizia que a Globo era um lixo e teve o abraço generoso da Globo nesta campanha eleitoral, vai continuar dizendo que a Globo é lixo? Eu nunca disse que é, eu nunca tirei pedras, mas eu fui discriminado durante esta campanha. E eu estou dizendo hoje porque não sei o resultado de amanhã. Não sei o resultado de amanhã, é preciso dizer agora. E como o meu compromisso é dizer a verdade, eu estou dizendo a verdade. Rasgaram a lei no Brasil sob os auspícios do Tribunal Superior Eleitoral, que avalizou a impunidade como ofensa aos brasileiros. Por isso, hoje, mais do que nunca, eu agradeço aqueles que acreditam e não traem, aqueles que acreditam e votam para estimular. Porque que estímulo terá um político nesse país se aqueles que pregam honestidade votam na desonestidade? Se aqueles que pregam a tolerância votam na intolerância? Se aqueles que pregam paz votam nos que semeiam o ódio no país? Se aqueles que querem equilíbrio, tranquilidade para produzir e progredir, votam nos que estimulam o confronto? Isso não é futebol para ter Fla-Flu, para ter Atletiba, para ter Grenal. Isso é política, isso exige inteligência. Não se resolve os problemas do Brasil a bala e nem a facada. Se resolve os problemas do Brasil com inteligência. E o eleitor tem que ser inteligente. Se o político não é inteligente, o eleitor tem que ser inteligente. Porque é a vida dele que está em jogo. O eleitor tem que saber o que faz com o seu voto. O eleitor tem que votar no melhor. Não vá na onda daqueles que pregam o tal voto útil. Voto útil ou inútil? Quem decide é você. Não são esses pregadores da marcha da insensatez, aqueles que querem que os brasileiros caminhem pelos caminhos da insensatez. Não, você que sabe o que é útil para a sua vida e para a sua família, para os seus filhos e para os seus netos. Você sabe o Brasil que você quer. Qual é o Brasil que você quer? É esse Brasil dos extremos, dos fantasmas dos extremos? De um lado, a organização criminosa
e, de outro lado, a desorganização da violência. Para onde nós vamos? Para onde você quer ir? Para onde você quer caminhar? Eu estou falando com o Brasil, estou no Paraná. Estou falando com o Brasil. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e disseram que 40% não sabiam que eu era candidato. Por quê? Porque me esconderam durante a campanha, não me deram espaço, eu não tive oportunidades. E muitos não prestaram atenção nos últimos anos. Não prestaram atenção. Não sabem de que lado estavam os oportunistas de hoje. E eu pergunto, aonde os outros estavam, os outros candidatos a presidente da República, quando o Brasil estava sendo assaltado? Quando o Brasil estava sendo assaltado pelo PT, pelo PMDB, por um conjunto de partidos que transformaram o governo brasileiro numa arca de Noé que afundou no mar das lamentações. E aí apareceram os oportunistas de última hora, os valentões, como se estivessem armados até os dentes para combater corrupção e foram beneficiários dela durante todos esses anos à sombra do poder. Vocês sabem onde eu estava, os que prestaram atenção, os que acompanharam. E eu sei onde os outros estavam, porque eu prestei atenção neles. Eu sei onde eles estavam. Certamente, eles não estavam ao lado do povo. Estavam ao lado dos banqueiros, estavam ao lado dos barões da corrupção. Alguns foram presos, outros ainda serão. E nós temos a tarefa de derrubar esse sistema corrupto e incompetente, que é a causa dos danos que estão sendo praticados contra o Brasil nos últimos anos, impunemente, com o silêncio da maioria, que foi para as ruas exigir a derrubada da presidente da República, que foi para as ruas exigir não só o impeachment, mas o combate à corrupção, que foi para as ruas apoiar a Operação Lava Jato, e agora nós corremos o risco de ver o Brasil entregue outra vez à organização criminosa. Porque não tenha dúvida você que acha que votando na extrema-direita vai evitar a extrema-esquerda, está elegendo o número 13. Quem vota hoje no 17, quem vota amanhã no 17, vai eleger no dia 28, 13. As pesquisas já indicam isso, mas não precisa nem consultar pesquisa porque elas erram. Consulte a sua inteligência, use a sua inteligência e faça avaliação. É impossível terminar a eleição no primeiro turno, a eleição não vai terminar no primeiro turno, e quem no primeiro turno votar no 17 estará contribuindo para eleger o PT no segundo turno, porque o 17 não ganha do 13 no segundo turno. Por isso você sabe o que faz com o Brasil. O Brasil é seu. O Brasil é a nação que nós temos que construir ainda, porque somos um país. Temos que construir uma grande nação, mas não podemos errar agora. Muito obrigado a você pela atenção, mas principalmente pela confiança. Eu estou aqui convicto, dizendo aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino deva ser o melhor para o nosso país. Avalie. Se você não me considera o melhor candidato, procure o outro melhor. Mas não faça bobagem de acreditar nessa história de que os extremos podem resolver os problemas do Brasil. Só nos levarão para um desfiladeiro de dificuldades ainda maiores. O Brasil já sofreu demais. Não é possível que você queira continuar empurrando esse país para o sofrimento. Vamos deixar de lado essa bobagem, essa paixão exagerada em relação a certas figuras que encantam pela verborragia, pela mentira, pela ficção, porque são enganadores da população. Você olha o passado de cada um, verifique o que fizeram os candidatos para escolher o melhor. Eu estou aqui agradecendo o apoio de todos os que desde o início nos acompanharam. Mais uma última palavra, porque eu não quero mais falar sobre isso. Aos traidores,
aos traidores, aos políticos traidores. Eu não condeno um eleitor que muda de lado por achar que, enfim, ele foi convencido por alguém e mudou. Mas o político candidato agir como biruta de aeroporto ou como um veleiro em alto mar, ao sabor do vento, com oportunismo, tentando surfar em qualquer onda na esperança de se eleger, desprezando convicções, valores, compromissos, alianças, amizades, estes não merecem o seu voto. Esses deputados que ficaram ao redor do balcão durante todos esses anos, usando a verba indenizatória, auxílio moradia, o apartamento funcional, os privilégios de quem tem mandato, e muitas vezes usando mal também as emendas parlamentares, usando-as com outros objetivos, que usaram agora o fundo eleitoral fartamente, porque eles arquitetaram um fundo eleitoral para beneficiá-los, esses deputados que agora traem no último momento, que fogem, que têm medo de chegar perto de quem diz a verdade, porque tem medo da Operação Lava Jato, porque frequentam mais as páginas policiais do que as páginas da política, e muitos têm os policiais federais nos seus calcanhares, o Ministério Público os investigando e tentam salvar-se ganhando um mandato para ter foro privilegiado, que nós precisamos acabar urgentemente. Estes são traidores da população, porque quem trai na campanha, trai depois durante o exercício do mandato. Estes não merecem o seu voto. Votem nos que se apresentam agora, com ficha limpa, com vida limpa, sem compromissos com esse sistema corrupto e incompetente. Estes que estão lá, é claro que existem as exceções devem ser valorizadas, mas a maioria deve ser condenada, porque a maioria deu suporte a esse sistema que roubou o Brasil nestes anos, que assaltou os cofres públicos nestes anos. Eles não estavam apenas em silêncio, eles estavam apoiando. Aqueles que, por exemplo, votaram contra a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer, proposto pela Procuradoria-Geral da República, são defensores da corrupção, são aliados dos corruptos. E eu repito, eles não deveriam ser políticos, porque eles são traidores, porque, na verdade, eles são patifes na política, que desrespeitam o povo que os elege. Eles deveriam procurar outra profissão. Quem sabe, plantar batata no semiárido nordestino para aprender o que é dureza na vida. Para aprender o que é dureza na vida. Enfim, esse recado eu tinha que registrar agora, na véspera da eleição, aos traidores desta campanha eleitoral, que bandearam, que fugiram, que se esconderam, que se omitiram. Estes não merecem o voto do povo inteligente. A você, muito obrigado pelo apoio. Certamente amanhã nós vamos nos encontrar nas urnas, cravando o número 19, porque ainda há vida inteligente. Muito obrigado, um grande abraço e até daqui a pouco aqui no calçadão de Londrina, que nós vamos fazer uma caminhada e se você puder estar por lá, eu vou apertar a sua mão. Um grande abraço.